É isso aí, como comprometido no bloco anterior, estamos aqui agora com Paulo Lima. Né? Paulo Lima, que é assim uma enciclopédia viva, um arquivo vivo, embora o termo seja pejorativo, mas o Paulo Lima é aquele cidadão que conhece tudo, conhece todos, conhece Itabuna, desde a época de Tabocas. É uma figura assim expressiva nos ambientes, é um cerimonialista de mão cheia, um jornalista espetacular, um comunicador exemplar. Eu tenho uma maior satisfação, até falo com ele que ele tem que estar comigo toda semana aqui, porque a gente sempre extrai do Paulo Lima novidades, até de coisas já que não são de novidade. Né? Ele sempre dá um apimentamento nas coisas que a gente pensa que já sabia tudo, ele vem sempre com um adendo, sempre vem com alguma coisa a mais naquela informação que a gente já considerava suficiente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que ser um candidato a vereador. Por que ser? Como ser? Por onde ser? Né? E aí, mas eu antes quero explorar um pouquinho, porque a minha entrevista com o Jailton foi muito legal. Gostei muito. Talvez uma das melhores que eu já fiz, no meu conceito, para mim, é óbvio, pelo fato dele ser exemplar, né, na existência humana. E eu fiz uma pergunta para Paulo Lima, em loco, se ele aceitaria, se ele confiaria, se ele teria coragem de permitir que um deficiente visual aplicasse uma injeção no seu braço. Ele vai responder agora, né? Paulo, bom dia, querido. Olá, meu amigo telespectador, internauta, assinante da TVI, a TV da nossa Taba. Que prazer estar aqui novamente com Val Cabral no programa Olho no Olho. Eu fiquei emocionado. Estava ali sentado, assistindo ao Jailton. Eu daria meu braço com toda tranquilidade a Jailton. Jailton é um senhor profissional. É um self-made man, como o americano usa essa expressão. Um homem que se fez, que se faz a cada dia, a cada hora. Uma palestra desse cidadão, em qualquer ambiente de Itabuna, vai até arrancar lágrimas. Eu assisti aqui, fiquei emocionado e estava agradecendo a Deus, a vida, ali sentado, vendo a entrevista de Val Cabral com o Jailton, que eu conheço há muito tempo. Que entrevista Jailton deu? Quando Deus tira um dos sentidos que nós temos, dos 5, outro fica aguçado. E sensibilizou-me quando o Val disse: você anda de bicicleta, você cozinha. Claro, como ele disse, pela audição. Quando você tira a visão, você aguça os outros sentidos. Isso só pode ser coisas de Deus. É isso aí. Mas vamos falar uma coisa agora que não tem nada a ver com Deus. Deus não se mete. Deus não se mete nisso. Eu acho que não. Que é coisa da eleição. Tem que falar assim, se Deus quiser eu vou me eleger, se Deus quiser eu vou ser candidato, sabe? E eu sempre digo, olha, esqueça as coisas de se Deus quiser, né? Com a ajuda de Deus. Eu sempre travo alguns questionamentos a respeito dessas, eu diria verborreias, né? Dessas colocações que fazem parte de uma tradição, fazem parte da cultura. As pessoas sempre falam assim, Paulo, se Deus quiser eu chego lá, com a ajuda de Deus eu vou vencer. Deus lhe dá o livre-arbítrio. Né? Eu tenho uma concepção, não é religiosa, é filosófica, de que assim, Deus não vai querer nunca nada, Deus não vai ajudar nunca nada. Primeiro porque Deus já quis. Né? Então, claro, tudo que você tem à sua frente, à sua disposição, Deus já quis. Então, Deus não vai querer, Deus já quis. Né? Deus não vai ajudar, porque Deus já ajudou. Olha o caso aqui que você citou do Jailton, né? Exato. A gente, quando tem um problema, quando a gente, por exemplo, eu vou citar um caso de um acidente. Você sofre um acidente aqui, aí de repente vem um carro do SAMU. Foi Deus que criou, o engenheiro que fabricou o carro. Foi Deus que criou o motorista, que é quem vai conduzi-lo. Aí, quando a pessoa chega no hospital, foi Deus que fez, criou o arquiteto que construiu, e assim sucessivamente. Então, Deus já fez tudo. Aí a gente fica naquela retórica, não, se Deus ajudar, se Deus quiser, esqueça isso. E aí é quando eu disse que Deus dá a mim, a você, o livre-arbítrio. Se diz, tá lá dizendo, olha, aqui é para andar com 80, eu vou andar a 150, claro que eu estou colocando a minha vida de quem está comigo no veículo
Em risco. Aí as pessoas falam às vezes, foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis. Não foi Deus que quis. Aí você cita um caso. O cidadão vai pilotar, né? Ontem mesmo eu vim de Eunápolis, 215 quilômetros, né? O cidadão vai viajar, vai pilotar, e aí ele bebe, né? Que não é o meu caso, né? Ele se embriaga. Aí bota 100, 120 numa moto. Ele é um suicida. Evidentemente. Ele vai viajar, não faz um reparo na moto, um check-up na moto para ver se está tudo ok. Ele viaja chovendo em alta velocidade, viaja à noite. Quer dizer, existem coisas que não são de Deus, são humanas. O ser humano é como um chip. Tem um tempo de validade. Sim. Agora, se você pegar esse chip e botar uma água em cima, o chip vai embora danificar. antes da programação do chip. Do prazo de validade. Do validade. E o ser humano também é A assim. mesma coisa. O Deus dá a gente a validade, então nós temos que cuidar. Mas em cima dessa validade do nosso chip humano, nós temos o livre-arbítrio para fazer tudo na vida. Agora, as consequências depois nós vamos responder. A minha teoria é que quando Deus nos criou, ainda no ventre, né, da nossa mãe, ele nos deu, antes do nosso nascimento, um aparato fabuloso de coisas ligadas à educação, à saúde, ao meio ambiente. Você tem tudo que está na tua frente criado por Deus. Tudo que há no universo é de Deus. Então, o que você vai ficar ali esperando Deus se você pode fazer a parte que lhe cabe? Né? O sujeito está tendo uma enchente, ele vai ajoelhar, orar ou rezar para que aquela enchente não leve as coisas das pessoas, não afogue as pessoas, ao invés dele estar lá lutando para que essas coisas sejam salvas. E ele, quando eu digo ele, eu me refiro à humanidade, poluindo os rios, poluindo tudo. Sim. Então, a resposta da natureza também, quando ela é agredida, a natureza ela vem violenta. Que é o que está acontecendo, né, evidentemente, no mundo inteiro. Né? Então, Paulo, é bom a gente já começar com essas filosofias, né? Com esses conceitos, exato. Mas o que a gente quer chegar mesmo é o assunto, Paulo, das eleições. Você já foi candidato a vereador? Eu também já fui. Exato. Eu fui candidato em 2012, fui com você. A gente foi candidato junto pelo mesmo partido, né? O antigo. Eu acho que amanhã os historiadores vão dizer como é que... Aí a gente tem que ser um pouco de modéstia, né? Para deixar de lado e dizer como é que Itabuna não coloca um Paulo Lima, um Val Cabral na Assembleia Municipal, que é a nossa Câmara de Vereadores. Eu sempre faço essa pergunta. Eu também. E relacionada a você. Exato. Eu também passo relacionada a você. Eu agradeço. Paulo, eu em 2012, né, 11 anos atrás, não é isso? Eu fui candidato a vereador, eu tive 389 votos. E eu fiquei muito chateado, não pela minha votação, porque você imagine 389 pessoas numa fila. Acreditaram em você. Pessoas que saíram de casa, passaram por milhares de cabos eleitorais e ainda assim votaram. Mesmo se você tivesse um voto só, já era grande, porque a pessoa... Quando eu falo a quantidade... Aí eu complemento com você até um voto. A pessoa sair de casa, se arrumar, para votar, para ir na boca da urna. Centenas de outras alternativas. Exato. Aí dá esse voto a você, então esse voto também, um voto, você tem que ter gratidão pro resto da vida a esse ser humano. O que me fez ficar um pouco ressentido, não foi a minha falta de vitória. Foi pessoas não serem derrotadas sem nenhum perfil de ser parlamentar. Eu fui preterido por pessoas que nunca fizeram nada por essa cidade, mesmo quando foram detentoras de mandatos, nunca iriam fazer nada, porque não tem perfil, né, humanitário. E continua acontecendo. Então, é aí onde eu quero chegar. Então, às vezes, desestimula, né, as pessoas bem-intencionadas, as pessoas que podem ser proativas na sociedade, elas acabam sendo desestimuladas para uma candidatura porque vão se sentir ressentidas por serem preteridas por parasitas, por pessoas inúteis, pessoas supérfluas na sociedade, mas que, por alguma razão, foram vitoriosas na eleição, né, deixando de fora quem efetivamente poderia contribuir para o engrandecimento e aperfeiçoamento da sociedade. Exato. Você estar fora da Câmara é uma perda enorme para a sociedade, eu não tenho dúvida disso. Agradeço a sua... Mas não vou citar nomes, mas alguns estão lá, é uma vergonha. Val, eu tenho já, na minha coluna Espaço 2, eu tenho até me focado sobre esse problema, essa problemática. Já estamos na boca de uma eleição. Eu não sei se os partidos políticos de Itabuna já estão pensando nas candidaturas a vereadores
a Câmara de Vereadores de Itabuna, se estão pensando nos 10% que a lei manda para o sexo feminino, se os partidos estão analisando isso, ou se eles estão preocupados apenas no que nós estamos escrevendo, eu e você, sobre essas pré-candidaturas. E a Câmara Municipal, que ela é tão importante quanto a eleição de prefeito, porque tudo vai passar pela Câmara de Vereadores. Eu tenho uma opinião contrária à sua. Eu acho que a campanha de vereador é mais importante do que a campanha de prefeito. Do que de prefeito. Porque o vereador é a base. Sim. Né? O vereador é o legislador, é quem vai elaborar as leis, é quem vai fiscalizar, é quem vai monitorar os acontecimentos. É quem vai analisar o cumprimento da LDO. É quem vai analisar os projetos que chegam do executivo, o executivo que é o prefeito que envia para a Câmara, para que os vereadores possam, então, analisar. Eu diria que o vereador é causa e o prefeito é efeito. Sim. Né? O prefeito não governa sem a lei de dotações orçamentárias. Quem é que elabora? São os vereadores. Vereadores. Então, o prefeito é um mero operador do que o vereador decidiu ser Evidentemente, feito. é o vereador quem traça o que destino. E o vereador é o quê? O vereador é o retrato da sociedade. Evidentemente. Você tem lá pessoas das mais variadas vertentes da sociedade. De todos os segmentos da comunidade. Você tem ali na Câmara um retrato do que é a sociedade. Tanto que toda vez que eu viajo fora daqui de Itabuna e da Bahia, tem duas coisas que eu gosto de fazer em outras cidades. Eu gosto de ouvir rádio, sabe? E gosto de ir a uma sessão da Câmara Municipal, porque ali também está o extrato da sociedade, sabe? Então, quando a gente vai aqui à Câmara de Itabuna, a gente não precisa andar pelos bairros. Vá lá, que você vai ver o perfil, né, demográfico da cidade. E aí, meu querido, é onde a porca torce o rabo. Para ser vereador, às vezes o cara nem precisa ser letrado, não precisa ser técnico em alguma atividade. Basta ele entrar no gosto das pessoas. Né? Nós temos vereador aí que não sabe fazer nada, que é uma vergonha, mas que foi eleito. Exato. Olha, tem vereador que até esse momento não conhece o regimento interno da Câmara de Vereadores de Itabuna. Nem leu. Aliás, nem leu. Isso eu digo porque eu estou lá na Câmara. Eu estou vendo, eu acompanho a Câmara há mais de meio século. Estou lá, eu estou vendo o que o vereador está fazendo. Infelizmente... Tem dois documentos que o vereador tinha dever de conhecer, dever. Né? Ele pode até não ser, tipo assim, um conhecedor profundo, mas a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara são dois documentos que deveriam ser forçados, né? O vereador ter conhecimento. E a Constituição da República Federativa do Brasil, pelo menos ler, a Constituição do Estado da Bahia, que é a nossa, né, a Carta do Estado, e a nossa Constituição municipal, que é a lei orgânica do município, que rege os destinos meu, seu e de toda a comunidade itabunense. Então, para ser eleito vereador, o sujeito primeiro precisa de um partido. Evidentemente. E aí é onde está a causa de tudo, não é isso? Isso. Os partidos também não fazem a parte deles. Mas é isso. Você acabou de citar aí que os partidos não estão ainda envolvidos nesse processo de candidaturas proporcionais. Exato. Os partidos estão mais focados em quem vai ser o candidato a prefeito. Não é isso? E aí o que é que a gente entende dessa forma? A gente entende que de causa e efeito. Na medida que o partido não se preocupa em qualificar o seu filiado, você vai extrair dali um candidato desqualificado. Olha, eu fui chamado para fazer parte de uma reunião chamado Grupo da Direita de Itabuna. Eu fui lá, ouvi, mas eu vi tanto primarismo na reunião que eu levantei e me disse, olha, eu não tenho mais idade para isso. Porque você precisa focar, Itabuna, a nossa realidade. Você precisa focar e preparar o alicerce para Papo. Papo é minha netinha que deve estar me assistindo em casa agora, a sua neta. Então, é isso a responsabilidade nossa e desses homens públicos que estão aí à frente dos destinos da nossa cidade. A Câmara de Vereadores é coisa séria, Val. Coisa séria. Eu fico triste. Só para complementar, Val, eu fico triste também quando eu estou lá na Câmara que diz assim, hora da liderança. Às vezes ninguém fala, liderança de partido. E deve ter umas 8 lideranças lá. A hora do vereador também, raras exceções, usa o espaço que está ali no regimento interno. A hora do vereador. E o parlamentar é para falar. E o claro, já o nome já está dizendo. Parlamento, parlare.
E a gente percebe assim não sei se é má vontade ou se não está com capacidade de preencher o espaço. Exato. Porque assuntos não faltam. Né? Você acha que uma comunidade como Itabuna, Val, comunidade que nós vivemos, você acha que não tem assunto, não tem matéria, não tem problemas? Que esse é o momento, me parece, são 5 minutos, né? 5 minutos. 5 minutos durante a semana. Isso. O vereador tem apenas 5 minutos, né, para nos chamar do grande expediente, se não me engano, né? No grande expediente, ele se pronunciar sobre assuntos que diz respeito à comunidade. Aí não é possível, né, que ele não tenha, durante 5 minutos, assunto da semana, sendo que todos os dias tem 25 horas de assunto. Da própria comunidade onde ele foi eleito, sim, que tem problema de toda ordem, de toda natureza, e na hora do vereador, aí fica todo mundo mudo. E aí o que nos entristece é a outra face da moeda, né? É que por que eles fazem isso? São 21 vereadores. E você que é quanto mais, né, na participação, você percebe que na plateia, no espaço dedicado ao público e reservado para o público, não tem 10. Não, você tem 21 vereadores ali debatendo assuntos que estão relacionados a mais de 200 mil pessoas, mas o público que deveria estar presente não tem quantidade de uma dezena, ou seja, da metade dos que estão discutindo a vida de todos. Né? Isso acaba estimulando o vereador a bagunçar, esculhambar, porque isso aí não está sendo visto. Embora a Câmara tenha o WhatsApp... Tem as redes sociais lá... Mas o presencial é que pressiona. Evidentemente. Né? O presencial. O público ali aplaudindo, e vaiando, que também é um processo democrático. Democrático, exato. É isso que vai direcionar o comportamento do vereador. Mas se o vereador se vê isolado, né? Não está com ninguém ali para cobrar dele um posicionamento, uma conduta diferenciada, o que é que ele vai fazer? Ele nem vai lá, por isso que ele não usa. Exato. E depois, olha, me perdoe, Val, eu não vou deixar nunca, Val, de falar isso. Né? Você, como eleito vereador, existe uma coisa chamada liturgia do cargo. Sim, sim. Pelo amor de Deus, você que me representa, você não vai para aquela Câmara para dizer que você vai para a praia em Ilhéus, não. Você é uma autoridade. Você tem um regimento interno na sua mão. Leia o regimento interno. É só perguntar para ele bem assim, ó. O que é que você acha que seria, né, a opinião e o olhar público, sim, se você fosse na praia de terno e de gravata? Ou de smoke. A mesma coisa acontece no inverso. No inverso. Como é que você vai para a Câmara representar uma parcela da comunidade? A imagem da cidade. A imagem da cidade. Ali é um poder. E todo poder tem a liturgia do cargo. Olhe lá o regimento interno da casa como é. E tem outra também, Paulo. A falta de atuação dos vereadores. Também. E, por outro lado, tem as aberrações. Rapaz, tem... Eu conversando certa feita com a funcionária, que eu vou omitir o nome, né? Pois não. Da Câmara, ela disse que já teve vereador lá fazendo projeto de lei para fraldas em animais, aqueles cavalos de carroça. Para botar, para não defecar. Pronto. Eu achei uma coisa assim, tipo... É surreal. Surreal. Exato. O outro era para murar o aeroporto. Sim. Com alguma proteção, a fim de que os urubus não ficassem por cima do muro, sabe? Uma lei, umas coisas esdrúxulas, umas coisas sem nexo, uma coisa, sabe, com tantas coisas importantes para ser discutidas na cidade, tantas leis para serem elaboradas, né? Tantas intervenções, tantos pedidos de providências, requerimentos, indicações que podem ser feitos. Por exemplo, nós não temos aqui na cidade, eu diria, assim, metade do que ela merece. Justamente. Nas questões do idoso, nas questões do público infanto-juvenil. Vereador é para fazer com que essas lacunas sejam preenchidas. A mobilidade. Várias coisas. O lazer, segurança. E aí a gente nem culpa. Aí é onde vem, né, como é que chama? A realidade dos fatos. Porque eu sempre tenho, Val, eu tenho dito que eu como vereador, vamos supor que eu fizesse parte da bancada da situação. Eu, como vereador, nos 5 minutos dedicados a vereador, eu fazia uma alusão do que minha cidade precisa e eu dizia, olha, eu sou da base do governo, mas eu estou alertando o governo para isso. Crítica construtiva. Sim, justamente. Agora, a pessoa está na base do governo e fica calado e não diz nada e as coisas estão ali, ó, na frente aqui, está na íris e na pupila de cada representante daquela casa popular. Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo.
em relação do que poderia um vereador fazer. Nós temos situações de acidentes aéreos, quando acontece em qualquer lugar do mundo, o mundo todo converge para ali. Todo mundo vai investigar por que aquele acidente aconteceu, para que aquele tipo de acidente não seja reincidente. Você já percebeu isso? Sempre que tem, e às vezes o acidente matou 40 pessoas, né? Mas as grandes companhias de segurança, da aviação, né? As forças aéreas dos países, vai todo mundo para saber por que aquele acidente aconteceu. Pronto. Nós temos aqui uma realidade de assassinatos, de mortes, que às vezes coloca Itabuna como uma das cidades mais violentas do país. E você não vê o vereador cobrando das autoridades estaduais esse tipo de procedimento? Por que não manda para cá uma força tática, né, especialistas, para investigar por que você em determinado horário não pode ir em determinados bairros aqui? Evidentemente. Por que em alguns bairros daqui, eu diria até a maioria, o domínio não é do Estado, não é a polícia que estabelece a ordem, são as facções criminosas? Por que determinada pessoa de um bairro não pode ir para o outro? Porque é taxada de pertencente ao raio tal, ou a outra organização criminosa. Então, o vereador é para dirimir dúvidas, é para exigir das autoridades elucidações de crime. Nós temos aqui uma horda enorme, né, de assassinatos que estão ainda no rol dos insolúveis. Eu até falo aqui da professora Ray Luciene, que foi assassinada há uns 10 anos atrás, até hoje a autoria não foi identificada, a autoria do assassinato. A estudante Klébia Lisboa, a central de regulação, Lacerda, que é um problema sério. Então são vários aspectos. É um logórdio. Que cabe ao vereador, mesmo quando os assuntos não são do município, como é o caso aí da segurança pública. Exato. Mas para quê? Tem um documento chamado indicação, né? A conduta do vereador na relação com o prefeito são 2 documentos, pedido de providência e requerimento. Mas com as autoridades externas, ou seja, secretário de Estado, presidente, governador, é um documento chamado indicação. Pois então faça indicação para o governador. E outra coisa, Paulo, eu fico olhando para o vereador. Uma cidade como Itabuna, eles ficam... você falou aí, providência, né? Pedido de providência. Pedido de providência. Para asfaltar a rua tal, no bairro tal. Rapaz, asfaltar a rua tal, no bairro tal. Por que você não se dirige primeiro à Secretaria de Infraestrutura e chega lá e diz assim, secretário, qual é o planejamento para meu bairro? É isso e isso. Vai ser daqui a quantos meses? Aí toda a sessão que tá, o vereador fica pedido de providência para o prefeito para calçar a rua tal no Alto do Cruzeiro. Pedido de providência, que ele sabe que não vai acontecer. E tem outra. Mas só para apresentar lá na comunidade que ele está trabalhando. Ele, em vez de ir à secretaria, perguntar... Qual é o plano que vocês têm para a minha comunidade? Para ele, então, dirigir-se à comunidade dele e dizer, olha, eu estive com o secretário, tratei dos assuntos da minha comunidade, o secretário disse-me que vai ser daqui a 8 meses. Uma suposição, um exemplo. Agora fica aquelas toneladas que eu até rio de papel, gastando o meu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro de Val, e que não vai ter resultado nenhum. Outra coisa, Paulo, quando ele pede o asfaltamento de uma rua, o colega dele do lado ali, na semana seguinte, faz o mesmo pedido. Aí você tem aquela rua tendo pedido de providência para o asfaltamento, elaborado por quase todos os vereadores. Não, interessante, você falou isso, e o Cosme resolve, o vereador Cosme resolve, tem debatido isso lá no plenário, o vereador Raimundo Lima, tem até dado piada em colegas dele, porque ele faz o pedido de providência, quando a máquina chega no bairro, o colega dele vai lá, manda tirar uma foto, dizendo que aquela obra para a comunidade foi dele e não do Cosme resolve. E foi dele mesmo, porque foi um dos dois. Foi dos dois. O pedido foi dos dois. É isso que eu estou dizendo. Às vezes o vereador pede, olha, asfaltamento da rua A. Pronto, ele fez, isso é um fato. Aí vai se descobrir que 8 anos antes, aquele vereador que foi reeleito 2 vezes, já tinha feito o pedido. Ou seja, os dois vão pedir a autoria daquela intervenção e os dois estão certos. Olha, a situação está assim na Câmara e é por isso que tem 4 vereadores aí de mandatos que já disseram, e eu coloquei na minha coluna Espaço 2, e querem voltar à Câmara. Rui Machado, já foi 3 vezes vereador e 1 presidente. Didi do INSS,
3 mandatos ou Mais de 3. mais. Didi deve ter sido 5. Antônio Cavalcante com 2. 2 mandatos. Tem mais um. Milton Gramacho com 5 Milton mandatos. Gramacho do bairro Santo Antônio. E os 4 vão votar. Os 4 vão Os voltar. 4 Eu estava vão conversando com o Val Cabral aqui no intervalo. Nós temos atualmente aí alguns que voltaram, né? Que tinham perdido. Ricardo perdeu, voltou. Gilson da Oficina perdeu, voltou. Me ajude aí, outra. Pissarra perdeu, Pissarra voltou. Quem mais? Nós temos os 4 aí que tinham perdido a eleição e reeleição e agora retornaram para essa legislatura vigente. Exato. Para a próxima, nós devemos ter, no mínimo, esses 4 voltando a ser vereadores. Exato. Nós temos os atuais aí, alguns que... Porque a reeleição é um negócio complexo, Paulo. Não, demais. A reeleição não passa pela qualidade parlamentar do indivíduo, né, do candidato, não. Passa por cédula de R$200. De R$200, já entendi, né? A lei diz que o candidato a vereador aqui em Itabuna não pode gastar mais do que R$48 mil na campanha. A lei diz. A lei diz. Está lá no papel. Olha, exato. Você que é candidato a vereador, você não pode gastar com carro de som, com propaganda, com combustível, com alimentação, com contratação de auxiliar. Você não pode gastar mais do que 48 mil. É 47 alguma coisa, R$48 mil. Só que tem candidato aí, gasta 600 mil e não ganha. 600 mil e não ganha. Outros ganham. Você está calculando, você falou para vereador, e você calcula uma eleição para prefeito de Itabuna. A lei diz que candidato a prefeito não pode gastar mais do que R$580 mil. Vai ser... Quem se elege gasta mais de 5 milhões. 5 milhões eu estou botando para os conhecidos, porque quem for novo, a quantia chega mais do que Agora, isso. Uma coisa que eu acho interessante, Paulo, o salário hoje de um prefeito, o subsídio hoje de um prefeito deve estar em torno de 30 mil, não é isso? Nessa faixa, né? 25 a 30 mil. Quando você bota 30 mil multiplicado por 48, você nunca vai chegar a 15% do que você tem que investir na campanha. Como é que é essa equação? Como é que essa conta bate? Porque matemática é uma ciência exata. Evidentemente. Se eu gasto, por exemplo, 500 mil, né, para um procedimento de trabalho, de rendimento, eu tenho que ter ali um lucro de no mínimo 1 milhão. Eu tenho que focar o dobro do que eu estou investindo. Só que na política é o inverso. O vereador gasta 600 mil para no final ter um ganho diluído em 48 meses de 300 mil, 350 mil. As contas não batem. Olha, Itabuna, montes desses que estão aí não vão voltar, não. Não sou eu que estou dizendo aqui isso. Não. É que eu vejo o trabalho deles e também a comunidade onde eles atuam está dizendo não volta mais. Aí é que está, outra complexidade desse assunto. Há pouco nós estávamos conversando sobre isso. Às vezes o cidadão, o eleitor, passa 3 anos, 11 meses e 29 dias esculhambando político. Mas na noite que antecede a eleição, ele nem encontra um político, ele encontra um parente ou um cabo eleitoral do político e dá para ele R$200. Para ele fazer boca de urna para aquele candidato que ele passou o tempo todo esculhambando. O que é que ele vai fazer? Ele vai estar no outro dia votando no candidato e pedindo voto para o candidato. Esse é o perfil de boa parte do eleitorado, não sei se da maioria. Eu acho que a maioria, mas considerável parcela do eleitorado, infelizmente, ou vai alienado ou vai já comprometido com o seu voto para as urnas. Olha, a produção está dizendo aí, Val, que nós chegamos ao final do programa. Já, mas estava tão bom. Estava tão bom, né, cara? Mas outras oportunidades. Não, exato, estaremos aqui ao seu lado. Essa Bárbara, não sei. Bárbara é Bárbara, né? Você conhece a história de Bárbara, não conhece? Conheço, você contou. Vamos fazer o público entender? Não, ela está pedindo para não. Mas como a gente é rebelde, nós vamos contar, não é isso? A Bárbara é uma garotinha pequenininha, magrinha, desdentada, descabelada, chorosa. Né? Mas aí todo mundo. Eu acho que o marido dela deve estar assistindo o programa. Mas né? ele deve conhecer a história. Ele deve conhecer a história. Aí todo mundo chegava para visitar aquele bebezinho, olhava e falava, mas como ela é bárbara. E os pais, tão impressionados com isso, acabaram colocando o nome dela de Bárbara. Paulo, mais uma vez, obrigado, Paulo. Eu que agradeço, muito Paulo. Pertinente, muito inteligente. Que Jesus Cristo, o maior guerreiro da luz, continue iluminando você, a sua família, Itabuna, Bahia, o Brasil. É isso aí. Bárbara tá vindo aí, viu? É logo aqui, depois de nós. Ela e o Barbosinha. Gente, olha, muito obrigado pela audiência que todos estão aí nos prestigiando. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.